futuros e futuras canadenses, hoje eu tô aqui com a Adrine. Oi. Que veio de São Paulo, depois veio pro Rio Grande do Sul, depois veio pra São Paulo de novo, depois veio pra cá, finalmente. Boston, depois... E Boston, essa mulher viaja até pra caramba, né? E sempre estudando, e hoje tá aqui no Canadá estudando também, e ela vai contar a história dela, né, pra essa série nova que a gente criou aqui, das histórias incríveis de brasileiros no Canadá, pra que vocês se inspirem também, e quem sabe sigam os passos dela também, que a história dela é bem interessante. Então eu vou deixar ela se apresentar e contar a história dela pra vocês. E qualquer coisa que vocês tenham de dúvida ou de interesse em conversar com ela, o e-mail dela tá aqui na descrição. E vocês podem também comentar aqui nos comentários do vídeo, tá? Então vamos lá. Olá, então meu nome é Adrine e eu tenho 22 anos. Às vezes o pessoal ainda me pede o ID. Mas eu sou de São Paulo, da Zona Leste de São Paulo. E eu, com 17 anos, eu fui para o Rio Grande do Sul me graduar em biotecnologia. E aí na Universidade Federal do Pampa, ela é bem nova, muitas pessoas não conhecem. E lá eu fiquei por 3 anos e meio. E aí eu fui selecionada para o Ciências Sem Fronteiras em Boston. Fui a última turma, depois acabou. É sorte mesmo, né? Aí eu fui pra lá, fiquei 1 ano estudando, fazendo pesquisa, voltei pro Brasil, terminei minha graduação, fiz um estágio em São Paulo no último semestre. E aí eu tava só trabalhando em São Paulo e tal, e a minha ideia era fazer mestrado lá. Até que eu decidi aplicar pra fazer mestrado aqui no UFT. UFT é a Universidade de Toronto, é tipo assim, a top 1, tá ligado? Aqui do Canadá. Prossiga. Então, e aí eu decidi aplicar e aí eu comecei a pesquisar como é que seria os departamentos, porque inicialmente eu queria fazer mestrado em biotecnologia, que tem um departamento de biotecnologia. Só que eu vi que esse era pago, então sem condições, eu não tinha nada. Aí eu vi que tinha outro departamento chamado Molecular Genetics, que todos os alunos ganham bolsa para estudar. E aí eu fui ver como é que era o processo para estudante internacional, e aí você tinha que achar um professor para ser seu sponsor, né, que eles chamam, só para dar um aval que você é apto, e aplicar. E aí eu entrei. E aí você faz parte da pesquisa da área desse professor, que vai ser seu sponsor. É mais ou menos isso. Então, é que esse departamento, ele é diferente. Você não entra e fica com uma pessoa só. Alguns outros é exatamente assim. Nesse departamento, você tem várias áreas, eles são divididos em 6 áreas. Tem a área que é Human Genetics, genética humana, tem outra área que é desenvolvimento, tem outra área que é só computação e várias sub-áreas. E aí você fala na sua aplicação o que você quer trabalhar. Eu sabia que eu queria ficar nessa área de Human Genetics, mas quando você entra, você pode escolher 3 laboratórios de qualquer dessas áreas para ficar 5 semanas e decidir se é essa área que você quer. E aí depois você fazer 3 rotações no outro ano, no outro semestre, você escolhe qual laboratório você vai ficar e fazer pesquisa mesmo. Você já sabe exatamente o laboratório que você quer ficar? Eu não sei, porque eu vou fazer mais uma rotação. E esse professor que eu vou fazer a rotação agora foi o que eu mandei o primeiro e-mail pra vir pra cá, que ele não respondeu. Esfrega na cara dele. Não, então, mas eu queria ele ou o outro professor que foi meu sponsor. E eu fiz a rotação primeiro, eu gostei muito de lá. Então, não sei. E você, no final das contas, você não ganhou uma bolsa de mestrado, você ganhou uma bolsa de doutorado. Aos 22 anos. Nunca ia passar pela minha cabeça que alguém ia conseguir vir do Brasil direto, apenas com uma graduação, para o Canadá, para a melhor universidade do Canadá, com bolsa de estudo para um doutorado, sabe? Isso porque é, tipo, surreal. Mas aí, consegue. Então, é que as culturas da área científica são diferentes do Brasil e do Canadá. No Brasil, é meio que raro conhecer alguém que vai pro doutorado direto. Pra nós, eu sempre quis seguir a área acadêmica. É meio que um caminho certo que você tem que seguir. Você vai fazer graduação, mestrado, doutorado. Aqui não. A maioria dos alunos que querem seguir na área acadêmica vão começar o mestrado e eles requalificam e vão pro doutorado direto. Você não precisa ter um mestrado. Nossa. E mas também... você precisa ter uma carreira acadêmica, digamos, de várias pesquisas, várias publicações. Sim. Você precisa ter isso para entrar direto no doutorado? Você tem que mostrar que você tem experiência em pesquisa, você tem interesse, você tem
um desempenho acadêmico bom. Você tem experiência de quanto tempo? Então, só que eles não pedem publicação. Quando eu entrei em contato com o professor, eu falei, olha, eu quero entrar no mestrado, mas eu não tenho publicação, é um problema? Ele falou, não é um problema, não é esperado de você que você tenha uma publicação da graduação. E ele falou, e eu acho que você é apto a entrar no doutorado. Porque uma das coisas que eu acho que foi o principal para eu entrar, foi que eu tenho muita experiência em pesquisa. Eu estive em 4 laboratórios diferentes, um em Boston, um em São Paulo, 2 no Brasil, 2 no Rio Grande do Sul, 2 no Rio Grande do Sul, e participei de vários projetos dentro desses laboratórios, mais de um ano, sabe? Então, em tudo isso eu coloquei na aplicação, e eles viram que eu sou interessada em ciências e eu gosto de fazer pesquisa e que isso eu iria continuar. E também esses professores escreveram cartas para cá falando como eu era como aluna. Legal. Os professores da sua graduação. Sim. Eles pedem que você tenha 2 a 3 que eles chamam de referees, que são pessoas que falam do seu desempenho. São referências. Referências. E aí eu escolhi uma professora que eu tive em Boston, nessa área de genética, que eu fui muito bem na aula dela e ela pediu pra eu falar. E um professor do Brasil e um orientador de pesquisa lá de Boston. E todos eles fizeram essa carta. Nossa. E essa bolsa que você ganhou, então, ela cobre o que dentro do seu, né, da sua vida aqui no Canadá? Então, nesse departamento, todos os alunos que entram, são admitidos, vão ganhar bolsa, que é para viver e para pagar sua tuition. Então, por exemplo, eu vou ganhar $20.000 ao ano para viver, tipo, pagar tudo, mais o valor da minha tuition, que no caso tá em $9.000. Essa tuition é a mesma tuition para aluno internacional e doméstico? Então, na Universidade de Toronto, não sei se em outras é assim, para estudantes de doutorado, o valor da tuition é a mesma dos domésticos. Por isso também foi uma das razões que o meu sponsor falou para aplicar para o doutorado, porque ele sabia que esse ano ia ser igual para domésticos. É interessante isso, gente, porque tem muita gente que vira pra mim e fala assim, não, eu vou fazer um college, eu tenho já às vezes um mestrado lá no Brasil, ou tenho uma pós-graduação, o que quer que seja, não, mas eu vou vir pro Canadá fazer um college. Que querendo ou não, o college, ele é um downgrade, assim, na carreira acadêmica de alguém que quer seguir uma carreira acadêmica. Até porque não é muito acadêmico, é mais prático, né, o college. Então, é uma oportunidade para quem quer vir seguir a carreira acadêmica e às vezes dar um upgrade no próprio currículo, vir fazer um mestrado, um doutorado, aproveitar que tem bolsas que estão aí, ó, esperando por vocês na Universidade de Toronto, no departamento de Molecular Genetics. Então, vocês podem tentar, em vez de tentar pagar uma fortuna com um college, às vezes, né? Dando um downgrade no seu currículo e ainda por cima, quando você faz um mestrado ou um doutorado, você ainda soma mais pontos ainda para imigração, caso seja a sua intenção no final das contas. Você tá com visto de quanto tempo aqui? 5 anos. Visto de 5 anos. Mas eu falei com o pessoal que tem outras internacionais no laboratório que eu tava, eu perguntei, seu visto venceu? Ele falou, não, é só você ir ali e você renova, assim, para estudante de doutorado. Mas também tem uma coisa que a gente acha que, tipo, eu me comprometi a ficar na área acadêmica, ser um professor. Não é verdade. Muitas pessoas do departamento falam, eu não quero ser professor, eu não quero ter laboratório. Com pesquisa. Não, tipo, eu vou sair da área acadêmica, eu vou fazer meu doutorado, eu vou entrar numa companhia farmacêutica, eu vou aplicar para a faculdade de medicina. É uma coisa muito comum. E isso é uma opção para mim também. Eu entrei no doutorado direto, mas se eu quiser, no meio, porque você faz o começo do mestrado e requalifica, né? O normal, para ir pro doutorado direto. Se eu quiser falar, não, eu quero pegar meu mestrado, eu também posso. Eu posso parar no meio, unqualified, não é qualify, eu não lembro o termo disso, mas em vez de você qualificar pro doutorado, você só pega o seu diploma. Entendi. É uma opção. Você considera que foi difícil ou longo ou realmente um processo árduo conseguir essa bolsa? Foi uma coisa que demandou de você muito tempo, muitos contatos? Como é que foi isso? Foi muito longo, mas não foi muito difícil. Tá. Eu reconheço que no meu processo muitas coisas tiveram que se alinhar para isso dar certo, pequenas coisinhas tiveram que ser muito pontuais. Só que
eu consegui aplicar com o segundo e-mail que eu mandei para professor. Eu tenho certeza que pessoas que tenham menos experiência que eu, se mandar, sei lá, 30 e-mails, vai ter um professor que vai falar, olha, eu gostaria que você viesse para cá. E o processo foi mais longo, porque o meu medo era se eu tivesse que fazer a prova do GRE, que é uma prova da área de ciências, meio que seria um Enem de quando você já se gradua. É uma prova de conhecimentos gerais de ciências. É uma prova muito difícil. Eu tenho uma amiga no Brasil que ela aplicou pro Chicago. E ela teve que fazer essa prova. Ela não conseguiu passar. E ela conseguiu entrar, mas ela não conseguiu fazer a prova. Porque ela é muito difícil. E aqui no Canadá não precisou. Ah, que bom. Então, o que eu precisei? Fazer o TOEFL, o IBT. Tinha uma pontuação mínima. Fazer 2 vezes. Eles pedem 93. 93 eu não sei de quanto. 120. De 120. Você pode fazer outro. Isso é considerado avançado ou intermediário? Avançado. Avançado. Mas eu nunca fiz curso de inglês no Brasil. Eu aprendi assim só com Grey's Anatomy, essas coisas. Então a minha... Nossa, eu aprendi jogando videogame. É verdade, quando eu fui pra Boston a primeira vez, eu só sabia me comunicar de tudo que eu tinha visto no YouTube e tudo que eu tinha visto em Grey's Anatomy. Mas eu não tinha muita gramática, então eu fui falar, eu entendo, eu sei ler, eu consigo ouvir, eu vou ir bem. E aí eu fiz a prova, aí eu tirei 91. Aí eu falei, não, tem que pagar de novo, vou ter que estudar de novo. Por causa de 2 pontinhos. Por causa de 2 pontinhos. Que raiva. Aí eu estudei e era mais time management. Era mais tipo, eu deixei várias questões sem fazer, porque tinha um tempinho exatamente 2 minutos por questão. E aí eu tirei 97. Aí passei. Aí é o TOEFL. E atrás das cartas de referência, que aí você vai falar com seu professor, com um orientador que realmente gosta de você, que tá querendo te ajudar. Qual é a outra coisa? Seu histórico, você tem que mandar o seu histórico em inglês. A minha universidade no Brasil pediu, eles conseguiram fazer 100 cursos pra mim. E eles pedem uma nota mínima pra mestrado e uma nota mínima pra doutorado. Do meu departamento. Do teu GPA, é isso? É o teu CR? É o GPA, mas como é internacional, eles vão olhar só a porcentagem, de 0 a 100, ou de 0 a 10. Isso depende, alguns departamentos é baixo, alguns departamentos é mais alto, alguns eles nem pedem. E no caso, para mestrado, eu acho que era 8.5, se você tem uma média geral de toda sua graduação. Acima de 8,5 você qualifica para entrar. E aí tem o histórico, o TOEFL, as cartas de referência, pagar taxa e ter o sponsor, que é alguém que fala, não, ela tá. E aí eu pensei em começar o processo 1 ano antes. Então em setembro eu comecei a olhar os departamentos, em outubro eu mandei o e-mail, consegui o sponsor e terminei toda a minha aplicação, fiz os TOEFL de novo e em janeiro eu apliquei. E aí em março eles me deram a resposta. E aí em setembro eu estava aqui? Estava aqui. Chegou quando mesmo? Setembro mesmo? 23 de agosto. Olha só. Cheguei um pouco antes. Resolveu a vida dela em 1 ano. Assim que é bom. É um planejamento que deu certo pra caramba. Deu certo. Mas 5 anos de visto, cara. É muito tempo de visto. E, gente, podia ter dado errado. Podia ter falado, não, você não vai entrar. Ou você vai entrar no mestrado, que seja. Mas tem muitos departamentos. A UFT, acho que tem mais de 70 departamentos. Nossa. Se não der certo, se eu realmente quisesse vir pra cá, eu teria testado outro departamento, ou outro professor, ou tentado um outro ano. É uma possibilidade, não só na UFT. Tem tantas universidades no Canadá, nos Estados Unidos mesmo, algumas você conseguiria por outras coisas, só tem que ir atrás. Você não quer me carregar pra UFT pra gente gravar lá, não? Vamos. Vamos. Isso é legal. Porque eu tava muito afim de ir lá. É muito lindo. Eu cheguei a passear ao redor, assim, mas tipo, eu não entrei em nenhum dos prédios, porque parece um castelo, Não, né? de verdade, pode ir. Vamos. Então vamos. Aí eu vou fazer um vídeo extra aqui com ela, mostrando a Universidade de Toronto. Lá tem muita coisa legal, tem tipo muito support, muito resources. Resources, ok. Pra você, tipo, tem palestra para pessoas que têm família, de como lidar com a vida acadêmica e família. Tem gente que tem palestra para você saber escrever as aplicações e coisas, muita coisa. Nossa. Pergunta final para você. Se você tiver alguma dica infalível para dar pro pessoal, qual seria? Gastem tempo pesquisando nos departamentos, nas universidades, nos professores. Isso não gasta dinheiro, todo mundo tem internet. É só entrar, vai na UFT, vai na University of BC, vai em qualquer universidade que você quer no mundo e olha o departamento. Lá normalmente tem lugar, admissions.
Ele vai falar international. Ah, pra internet você precisa disso, disso, disso. Ah, tem founding, que eles chamam de founding, ou base stipend, que é seu valor base pra viver, que eles dariam. Pesquisa, vê se tem. Tinha uma que eu tentei e não tinha, eu simplesmente descartei. E aí, depois que você vê isso, você falou, eu tenho nota, eu tenho experiência, eu tenho tudo, procura o professor. Alguns deles vão falar não, ou não vou responder. Manda 50 e-mails. Vai ter um que vai falar, não, eu quero ver sua aplicação, deixa eu ver. Eu tenho certeza que tem muita bolsa, muita oportunidade que estão sendo perdidas porque isso não é uma coisa falada. Muito obrigada por ter compartilhado então com o pessoal a sua experiência. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Mandem mensagem, mandem e-mail, comentem, dê um joinha de vocês, compartilhem com quem tem interesse em fazer mestrado, doutorado aqui no Canadá. E acho que é isso. Se quiser se despedir, fica à vontade. Obrigada, e se vocês quiserem isso, só tentem pesquisar. Eu sei que parece uma coisa que é de outro mundo. Toda vez que eu falo, meu Deus do céu, você tem um cérebro duas vezes o tamanho da pessoa normal. Mas não, gente, eu também sou humana. Eu por exemplo, é incomum que eu não tenha publicado, mesmo tendo na ciência. Vários amigos meus já publicaram. E eu falava, nossa, eu tô pra trás, nunca vou chegar em lugar nenhum. Mas não é isso que eles estão avaliando. Eles estão avaliando o quanto você gosta, o quanto você tá interessado, o quanto você é bom estudante. E se você é um bom estudante, se você tá interessado, você tem uma possibilidade sim. Nossa. Bom, então a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.